Ai, ai. Oi pessoal, Fábio Urso. Rap. E a gente aqui vai falar sobre Assassin's Fist Do Street Fighter. Assassin's Fist, pra quem não sabe, é a websérie do Street Fighter, né? Barra filme também, né? Ele começou com um curta-metragem chamado Street Fighter Legacy. E esse curta o pessoal gostou, incluindo a Capcom, e acabou ajudando no financiamento da websérie, né? Ele conta um pouco da origem do Ryu e do Ken. E também do mestre dele, né? Que é o Gouken, e do irmão dele, que é um cara que ninguém conhece, chamado Akuma. Então o Akuma é um personagem muito popular dentro da franquia, até mais que o mestre do Ken. Sim. E o filme acaba abordando, ao mesmo tempo que ele conta a história do Ryu e do Ken, né? A evolução deles desde que eles são criança, então do momento que eles se conheceram, até o momento que eles vão embora, né? Que é mais ou menos o momento onde começa os jogos da série. E até ele volta várias vezes no tempo, volta no decorrer do treinamento, e lembra um pouco da história da origem do Gouken, do mestre deles, e do Akuma. Antes de se chamar Akuma, né? Que Akuma que é de demônio. Até toda a origem do Satsui no Hado, como eles costumam falar, e ao mesmo tempo vai fazendo um paralelo com o Satsui no Hado também do Ryu e outros elementos ali que são presentes na história dos jogos. E daí entra a primeira coisa que a gente pensa quando a gente vê a adaptação de um filme, né? Ou de um anime, ou de um mangá, que é a adaptação. Street Fighter não tem um histórico nada bom. A gente pode parar pra pensar que quando existe um personagem que é uma mulher, que é um clone de um cara, qualquer argumento quanto à lógica da série perde um pouco o seu peso. Embora um clone de mulher de um cara seja tecnicamente possível, é aquele tipo de coisa que você pode fazer, mas por quê? E o pior é que a história do Street Fighter em si já não ajuda muito, né? Porque ela é qualquer coisa. Por exemplo, o Nash, que era um personagem que estava morto no Alpha 2, aí eles fizeram no Alpha 3, morreu de novo, e agora voltou no 5, aparentemente. A gente tá na dúvida se ele é um zumbi ou se ele é um ciborgue. A gente não sabe, enfim. Time ciborgue. E pra piorar, ele pegou as piores equipes pra fazer uma adaptação da história do cinema, eu acho. Não é possível. Primeiro começou com o filme do Van Damme, né? Pra quem não sabe, o primeiro Mortal Kombat era pra ser um jogo do Van Damme. O Van Damme acabou não aceitando por causa de agenda, acabou virando Johnny Cage no lugar dele. E o Mortal Kombat acabou fazendo sucesso, e pra tentar lá voltar, né, acho que foi um arrependimento, acabou participando do filme do Street Fighter e surgiu aquela porcaria, né? Vamos ser sinceros, e pra ser pior ainda, os filmes do Mortal Kombat são melhores do que o filme do Street Fighter, né? Tem boas músicas de balada. Não, mas sério, os filmes do Mortal Kombat são filmes trash legal, que você pode assistir assim e tomar uma pipoca, sabe? Ficar feliz. Ao contrário do Street Fighter, que é uma longa tortura e um caminho até o suicídio. Tem aquele negócio do Blanka ser o amigo do Gaio, né? Que na verdade o Blanka é um amigo do Gaio que foi estudado pelo Dalsin. É uma suruba aquilo. O Raul Julia também foi o último filme dele, morreu depois do filme. E morreu de desgosto. Depois teve a segunda adaptação, que conseguiu ser pior ainda, que é O Segredo de Chun-Li. Eu nem lembro exatamente, que é feito com a Lana de Smallville, onde o Vega é o cara do Black Eyed Peas. E não, cara, não. Tipo, sabe, realmente, eu acho que de todas as adaptações de Street Fighter, essa é a melhor. Ao ponto que ela chega a ter uma história melhor do que os jogos. Coisa que incrivelmente nenhum dos filmes conseguiram. E meio que saiu desses filmes foi bom, porque o primeiro Street Fighter ele gerou um desenho que é uma porcaria, só serve digitalizado nos melhores momentos. E tem o jogo que é uma porcaria também. Não, tem uma coisa boa, são os G.I. Joe, mas o comercial ainda dá vergonha ali até hoje. Então, eles fracassaram muito nas adaptações. E felizmente, eles conseguiram fazer uma coisa boa nesse, né? Sim. O Assassin's Fist ele consegue, dentro dos limites, até porque é um filme quase independente, né? Ele consegue respeitar pelo menos a essência do Street Fighter. É claro que ele tem várias limitações
técnicas, mas ele tenta... Financeiras, né, também. Ele tenta ser fiel àquilo que a gente vê, né? E isso é muito bom, é a primeira vez realmente que a gente vê uma adaptação. Eu me senti vendo Street Fighter pela primeira vez. É um filme do Street Fighter, ele não... sei lá o que eu vi ali, eu vi um filme do Van Damme. E vamos ser sérios, até entre os filmes do Van Damme, esse é um dos piores. Bom, o plot é muito simples, é tipo o Ryu e o Ken aprendendo a lutar e o próprio atrito entre os dois, né? Porque o Ken não quer estar lá e o Ryu... Eu não entendi o Ryu, ele é tipo um mendigo que anda por aí. Naquela fase já estava se preparando para mendigagem. Só treinando nas montanhas do Japão para ser um mendigo lendário. Mal ele sabia que o Akuma já tinha essa posta. É verdade. Mas já, enquanto isso, no flashback, nós temos dois irmãos como se diz, disputando para ver quem vai ser o verdadeiro mestre. Enquanto tem um triângulo amoroso. E até que a hora que o cara chega e fala, quer saber, eu vou virar um demônio. E de fato essa é a melhor cena da série toda, quando ele vai para aquela caverna, que aliás aquela caverna existe de verdade, se não me engano, acho que chama Olho de Deus, se não me engano, aquela caverna. Isso eu já não sei, mas o interessante disso, desse plot, é que aliás, uma curiosidade é que esse filme tem quase o mesmo roteiro de uma adaptação em animação do Street Fighter. E tem uma teoria em cima desse filme que é quem é a mãe do Ryu. Não fica muito claro quem é. Fica uma coisa meio Dom Casmurro, Capitu, sabe? Porque aparentemente ela ficou com os dois. Não fica, no caso do Akuma não fica evidente, não fica explícito, mas ela tem uma admiração pelos dois, ela ficou muito tempo com o Gouken e ela vai embora e do nada aparece uma criança lá. A gente não sabe qual a origem do Ryu, né? O Ryu ele é deixado por uma pessoa estranha, também não é revelado no filme, dentro do dojo, e o Gouken acaba treinando e criando ele. O Ken também tem a sua história contada superficialmente. Ele mostra quando ele foi levado lá porque a mãe dele morreu, o pai dele queria cuidar da empresa. Enfim, acaba mostrando que nas escolhas da vida do pai dele foi muito tipo, vou mandar ele pro internato na Inglaterra ou numa academia no Japão no meio do nada. Decisões na vida são... Você tem que parar pra pensar o que é importante pro seu filho, né? O que vai ser o futuro dele. Tem que mandar ele pro Japão. Porque quando chegar no momento da vida, o que é mais importante? Ele saber resolver contas complexas ou tacar bola de fogo na cara? Bola de fogo na cara. Eu acho que bola de fogo na cara é sempre a melhor opção, cara. Eu também, bola de fogo na cara. Aliás, pai, te odeio, você não me mandou pra treinar no Japão. Tô me aprendendo na bola de fogo na cara dos outros. A relação falando em fogo na cara, a parte técnica do Street Fighter não é exatamente aquelas superproduções, né? Não é Vingadores, não é nada... Você consegue reparar que é um efeito especial, né? É uma coisa assim, bem ali, um pouco amadora, mas ao mesmo tempo ela cumpre com aquilo que a gente espera, né? Não é uma coisa horrorosa. É acima daqueles vídeos toscos da internet, mas nada que você veria numa produção profissional de Hollywood. E o Hadouken ficou muito bom, o modo como eles trabalham com o Ki, né, que os personagens lá ficam lá... Eu acho que um dos momentos melhores de todo o filme é o momento em que o Akuma dá a tela branca do filme. Eles conseguiram reproduzir o Regendema. Aliás, se o Street Fighter fosse uma adaptação americana, eles não teriam reproduzido com tamanha fidelidade aquilo. Ele realmente fica em cima de um pé, dobra a perna e sai, e pega o cara, e fica branca a tela. Eles conseguiram reproduzir isso no filme, achei isso muito legal, eu me diverti bastante com... Eu achei que foi o máximo, porque, em primeiro lugar, eles não gastaram nenhum dinheiro pra deixar a tela branca, só foi efeito aí se movendo. Mas é fantástico, você sente, caralho, eu tô vendo o golpe. Existe uma fidelidade, né, entre a história do Assassin's Creed e aquilo que a gente vê nos jogos, né? Não é exatamente 100% do que a gente vê
ali na história do Street Fighter 1, ou no canon do Street Fighter, mas ele é fiel, assim, ele consegue ser uma boa adaptação. A próxima já foi anunciada, que vai ser o World Warriors, que então vai contar um pouco da história do 2 já, então não sei se vão contar a história do 1. Então, até porque ninguém se importa com o 1, porque ninguém jogou o 1. Não, é sério, o 1 ele só tinha em forma de arcade em algumas partes do Japão, é isso? Ele lançou pra TurboGrafx. Claro, TurboGrafx é um videogame muito popular aqui, todo mundo tinha TurboGrafx. Entre os videogames que ninguém se lembra, acho que o MSX é mais famoso. Se você tinha, eu não sei se é pro MSX, pode ter saído também, se você tinha um desses dois, com certeza todo mundo tinha um em casa, então você pode ter jogado Street Fighter 1. Fora isso, ninguém se importa, nem mesmo o pessoal do Street Fighter. Tanto é que a cena do Street Fighter do jogo, eles jogam o Street Fighter 2, Street Fighter 3, o Street Fighter 4. O Alphas. Mas o Street Fighter 1 não existe. Pensa porque o Street Fighter 1 ele não é exatamente um jogo de luta, se você parar pra pensar, ele é mais um jogo de aventura. Você vai indo, derrota os monstros e chega no boss final. O multiplayer dele é só um detalhe, não é uma coisa importante se você parar pra pensar. Na verdade você enfrenta um adversário aleatório, genérico, um contra um protótipo do que seria vir os jogos de luta hoje, mas não é horrível, é horrível. Não, eu acho que, sinceramente, Street Fighter 1 é um jogo de aventura, porque ele não tem nada de jogo de luta, você não escolhe seus personagens, não tem exatamente todas aquelas questões técnicas que vão ter mais pra frente. Tem o Ryu e o Ken que nesse caso, é a mesma coisa. Estritamente a mesma coisa. Nos outros jogos eles têm uma diferença, e a diferença vai desde tipo 1% até o suficiente para os fãs falarem que é totalmente diferente e você não conseguir ver nenhuma diferença. Falando dos dois, só queria deixar claro que eu acho que são os piores atores de toda a série. Eu também não me convenceu, pra ser sincero, a impressão que eu tive é que eu tava assistindo dois filmes ao mesmo tempo, né? Apesar do time eu achar até do flashback ser bom. Parecia que eu tava assistindo o filme do Ryu e do Ken e o filme do Akuma. E no caso do filme do Ryu e do Ken, ele é bem pior do que o filme do Akuma. O filme do Akuma tem os melhores momentos, tem triângulo amoroso, tem o cara vendo os livros de magia negra. Tem as lutas lá, tem a luta do mestre do Akuma ainda, com o Akuma. Tem muita coisa boa. Infelizmente no final ficou devendo a luta que a gente mais queria ver, pelo menos eu, que é a do Gouken com o Akuma. Mas, sei lá, eles vão lançar um OFA, né, especial só disso. A gente vai ficar nessa vontade aí, espero que algum dia a gente consiga ver isso em um lugar que não seja a abertura do primeiro Street Fighter 4, lá naquelas animações com o de tinta, enfim. No final das contas eu acabei gostando muito do Assassin's Creed. Ele é fiel dentro do possível e ele tentou respeitar aquilo que eu entendo como Street Fighter e não colocou, sei lá, Raul Julia comandando o mundo no controle arcade, nem o Jean-Claude Van Damme sendo morto pelo Ken, nem o cara do Black Eyed Peas pulando em cima da chuva. Não, isso é uma coisa importante. Até mesmo os atores que são ruins, eles não são horrivelmente ruins, eles só são chatos. Não é que nem o filme do Van Damme em que você se pergunta se essa pessoa já conheceu o conceito de atuar. Ou se ela só está simplesmente lendo aquilo que está na frente dela. É uma coisa diferente. O único ator que eu gosto de lá é o Zangief. Eu me critico muito por isso. Diferença, sabe? Existe a diferença entre atores ruins e caras que não sabem o conceito de atuação. Então, eu vou dizer que a série vale muito mais para a parte do Akuma. A parte do Ryu e do Ken é boa, é mediana, mas a parte do Akuma é fantástica. Eu fico surpreso em dizer isso, mas é fantástica. É bom mesmo, eu recomendo, acho que o Urso também recomenda, então... É curto, aliás, pessoal. Você consegue assistir isso numa tarde de sábado. Sim, então É só isso, né? Só isso. Até a próxima.